Diálogo com Edmo Bernardes é um programa desenvolvido por Diálogo Propaganda. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. E Maverick, barbearia, bar e antiquário. Olá, você está ouvindo falar nesses últimos dias, nesses últimos tempos, muito sobre trust. Trust, o que é o trust? O presidente da Câmara Federal, deputado Eduardo Cunha, tem se colocado atrás desse trust para justificar a sua mentira ou junto à Comissão de Ética da Câmara, tem justificado em cima desse trust que ele não cometeu nenhuma ilegalidade tendo dinheiro no exterior. Então vamos falar desse trust e de algumas coisinhas a mais. Eu convidei o Roger Hipólito da Moneri Câmbio. Roger, muito obrigado por aceitar o convite e falar um pouquinho desse trust e outras coisinhas mais. Eu que agradeço. Aquela câmera lá para você, quando você quiser falar para a população. Dr. Isner Rana Garcia, advogado, especializado em contas do exterior, nessa legislação de dinheiro fora do Brasil. Muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado, Edmo. Eu estou muito contente de estar aqui com você. Ok. Roger, é fácil fazer um trust? Bom, nós temos clientes hoje na Casa de Câmbio que fazem remessas através da gente e a gente verifica que existem advogados especializados no assunto, como o Dr. Isner, e hoje é necessário procurar um especialista, né, para fazer esse tipo de transação. Eu acredito fortemente que o trust ele é muito fácil de ser aberto. Basta você fazer da forma certa. Dr. Isner, o nome trust, ele originariamente truste, com E no final, ele é a reunião de algumas empresas que quase que cartelizam um produto ou um setor e fecham o preço, o que é proibido na lei brasileira, um truste, não o trust, que nós estamos falando eu acredito que seja em inglês. E o trust lá fora, pelo que o Roger me deu uma aula, é um guarda-chuva uma série de investimentos que tem um trust, que é aquele que você deposita na conta dele e você se torna o beneficiário. É mais ou menos isso? Não está mais ou errado. menos. Mais ou menos, mas veja o seguinte, Edmo. Trust, confiança. Vamos pensar a partir disso. Originalmente, em como surgiu o Instituto, o Trust foi criado para organizar a sucessão. Que ela não fosse uma sucessão, entre aspas, legal, que é essa, quando morre, abre um inventário. Uma pessoa, geralmente com patrimônio grande, ele quer distribuir o patrimônio e regular este patrimônio após a morte dele. Então ele vai criar esta figura jurídica, que é um trust, que é uma personalidade jurídica, passar o patrimônio dele, ou parte do patrimônio, a esta personalidade jurídica e instituir estatutos e formas e cláusulas que vão reger a administração desse patrimônio. Ele, doador, quando ele constitui esse patrimônio, ele diz quem serão os beneficiários e como serão os beneficiários. Te dou um exemplo de cabeça. O herdeiro da Krupp, aquela fábrica alemã da Segunda Guerra Mundial, que fazia os canhões, ele não recebeu a Krupp, ele não tem nada a ver com a Krupp. A Krupp foi passada para um trust que administra a Krupp e ele recebe uma mensalidade, uma mesada, tudo. Isso é a função original. Disto aí, claro, isso é academicamente, disso se derivou o uso do trust, de offshores e de tudo, para N situações financeiras, legais e ilegais. A discussão não a figura do trust em si não é ilegal, em princípio. Não é. O Roger, inclusive, na nossa conversa, você estava dizendo, é uma maneira muito fácil
de você mandar esse dinheiro, abrir essa sua conta, ou montar a sua empresa lá, e você disse, não sei se eu posso falar das Ilhas Caimã, onde você tem lá a centralização do trust, só que diferente do que o Wisner estava falando, quer dizer, diferente, é o que o Wisner estava falando, só que o fundamento e a utilização do trust não vem sendo usado na finalidade inicial dele, como era isso que o Wisner estava falando. Quer dizer, o cara está fazendo o trust para jogar dinheiro lá fora. Sim, existe alguns clientes que usam essa operação para fazer operações que não sejam totalmente legais. Mas hoje se verifica muito que pessoas bem instruídas, médicos, advogados, empresários, começam a utilizar o trust, a estrutura, para fazer uma proteção do seu patrimônio. E esse trust hoje ele não faz só a proteção do patrimônio. Hoje existe um estigma das Ilhas Caimã, dos paraísos fiscais. Mas hoje, se você pegar as Ilhas Caimã, ela é um território britânico com um rating de crédito AAA. Então, se você verificar, ela tem pouco risco político e pouco risco econômico. Muito se falou dos consultores de investimentos que se fala da diversificação. Diversificar os ativos em ações, títulos, imóveis, só que nunca se falou da diversificação das jurisdições. Hoje, o que é interessante se você utilizar isso de forma saudável, utilizar o trust declarando tudo certinho, você consegue ter vários benefícios, utilizando totalmente os meios legais. Roger, deixa eu fazer uma parte. Edmo, o Brasil é um país muito grande, um país continental. E a tendência de nós, países continentais, é não termos, com exceção dos Estados Unidos e agora da China, uma visão internacionalizada. Porque o Brasil tem muitas oportunidades em si mesmo. Você pega um país muito pequenininho, ele tem que pensar no mundo, senão ele não sobrevive. Então, o que acontece? Nós temos um estigma. Quando se fala em contas no exterior, já se pensa em crime, em lavagem de dinheiro, em tudo isso. Isso não é verdade. Você ter conta em vários países para uma determinada camada social, é um processo natural, que em princípio não é ilegal. Agora, a nossa imprensa trata, quando se diz conta no exterior, já se diz isto foi sonegado, isto é dinheiro de corrupção. Não é assim, em princípio. Você estava citando o caso, eu creio que toda essa discussão trust, que para 99% da população brasileira nunca ouviu falar nisso, se vem pelo problema do Eduardo Cunha. Isso é um problema de corrupção político, que primeiro ele negou que tinha esse trust, depois ele vem e diz, não, eu tenho, mas sou beneficiário. Isso é outra coisa, não tem a ver com a legalidade em si do trust dele. Tem a ver com a falta de confiança que ele demonstrou como homem público. Que é o que está sendo naturalmente discutido hoje na Câmara Federal, se ele faltou ou não com a verdade no Conselho de Ética. Eu vou chamar o primeiro intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já. Este é o Araújo, leitor dos classificados. Viu a oportunidade perfeita e já trocou de carro. Laura, sempre antenada ao mercado financeiro. No caderno de economia, viu a melhor oportunidade para investir. Walter, garoto antenado, viu a dica certa no caderno C para curtir o final de semana. Faça como eles. Assine o jornal A Cidade, a partir de R$ 23,90 mensais. Consulte também as ofertas com revistas Abril. 0800 775 7575. Leia, assine, anuncie. Voltamos a apresentar Diálogo, apoio Unimed e Maverick. Estamos de volta com o segundo bloco do programa. Eu queria cumprimentar meu amigo Júlio Tarlá, da Automáquinas, que promoveu semana passada a Automáquinas, que é representante da Nespresso para empresas, junto a empresas na região de Ribeirão Preto. E nós fomos aí numa degustação de novos blends da Nespresso, muito legal, muito agradável. E agradecer ao Júlio, a Juliana e todo o serviço que nos foi oferecido lá para experimentar 3 blends novíssimos da Nespresso. Roger, a questão o Maluf é o pai do trust, né? Quer dizer, há 30 anos se discute sobre o trust do Maluf, e ele jura por Deus. Eu entrevistei o Dr. Paulo Maluf,
Ele jura por Deus, se você achar dinheiro em meu nome no exterior, pode pegar o dinheiro para você. E não tem o dinheiro no exterior. Como é que ele fala dessa forma? E todo mundo sabe que é um trust. Quer dizer, como é que funciona isso? O sujeito pega o dinheiro dele e aí? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o certo seria ele fazer essa transação totalmente por dentro, via banco, via corretora de câmbio. Ele disse que não fez. Então, o que ele teria que fazer, se ele tivesse feito um investimento no exterior, na hora de fazer, ele não tem que recolher o imposto de renda, ele tem que declarar que ele tem essa conta no exterior. Isso é a forma legal de se fazer. Mas Hoje, essa conta não é no nome dele, essa conta? sim, ela é na conta, ela é um trust, né? Mas ele é o próprio beneficiário do trust, se for fato isso. Então, Vou explicar para você. O negócio que confunde você e todo mundo, eu estou te falando como juridicamente, é porque ele está tanto no mercado financeiro que para ele é uma coisa tão normal que ele não pensa nas dúvidas que nós temos, não é isso? Acontece o seguinte, por que o Maluf fala, eu não tenho conta no exterior? Porque de fato não tem. O dono do patrimônio é o trust, é uma personalidade jurídica. Você aliena o seu patrimônio para essa personalidade jurídica. Esta personalidade jurídica, que é criada em Caimã, que é criada também no Panamá, são poucos locais que admitem a criação desse trust. Esse trust, esta personalidade jurídica, é que passa a distribuir os benefícios para quem os estatutos dela indicarem. Muitas vezes estatutos sigilosos. Então, daí o Cunha dizer, eu não tenho conta, mas ele é o beneficiário. Bom, mas você é beneficiário de quem? Se você recebe um depósito na sua conta de R$1 milhão de reais... Trust. Sim, mas por quê? Aí A vem origem disso. a origem disso. Por que o trust está depositando na sua conta? Sim, claro. Por que o trust está depositando na sua conta? O que você fez para ser beneficiário? Se você é filho do instituidor do trust, é fácil, é por herança. É meu pai. É meu pai. É meu amigo que quer me dar um dinheiro. Ou se você diz, não, eu prestei um serviço e estou recebendo por isso. Mas aí não seria bem um trust. O trust já está usado de maneira errada. Ele está usado para ocultar, na verdade, o dono da conta. Porque ele é o beneficiário, mas ele é o controlador. Ele só tem um diretor no meio, que é um terceiro, que é um laranja. Mas essa não é a função do trust. Não precisa ser assim. Como o Roger está dizendo, o que você faz para instituir um trust legalmente? Você tem um recurso depositado num banco do Brasil. Você vai a uma corretora de câmbio, procura o Roger, fala, Roger, eu preciso fazer um trust, como é que eu faço? Deixa eu só salvar o Roger aqui, eu não quero... É muito importante, você que está do lado de lá, o Roger é uma corretora legal, Sim. é uma coisa que funciona dentro dos conformes e das normas da lei. Não fique a imagem aqui para você que a Moneg, a casa de câmbio, é uma casa de câmbio como outras, mas legal, que tem trabalho legal. Não é que ela vai fazer coisas ilegais para você no exterior. Deixa eu deixar claro isso, porque às vezes a pessoa está vendo esse papo aí e fica pensando então, que... O que acontece? Você pode instituir um trust. Ele falou, advogados, médicos, empresários estão procurando o trust para proteção patrimonial. Essa proteção patrimonial é legal. Ele procura, ele tem um recurso, tem patrimônios, ele constitui o trust, ele remete via banco, Mas a pergunta que eu te faço é a Central. seguinte. Nós falamos do Maluf. Sim. Ele não coloca, como é que chama a empresa dele lá? Eucatex. A Eucatex. E várias outras. Não é, ele monta uma outra empresa com nome desconhecido, não é a Eucatex Não. que leva esse dinheiro para o trust. Não é isso, Roger? Ou você monta... Eu quero mandar dinheiro para o exterior. Eu sou sócio do Isner e nós temos uma grana querendo mandar. Nós montamos uma empresa, Edmo Isner, Sociedade Anônima, a participação. Aí nós te enviamos o contrato social, etc. Como é que funciona isso? Você tendo declarado todo esse recurso, é simples. A gente faz um contrato de câmbio normal, com o CPF e a finalidade para esse tipo de investimento. Para que você está mandando esse recurso? Tem que ter uma finalidade. Quando a gente fizer essa operação, ela diretamente já vai estar ligada ao Banco Central e à Receita Federal. Então, existe essa necessidade Vai ter um controle. de saber de onde vem o recurso. Uhum. Então, isso que é necessário saber. Sim, Se mas... o recurso está aqui no Brasil,
Tá, mas o meu recurso e o do Isner, nós temos o dinheiro aqui no Brasil. Sim. Tá aqui, tá legalizado, tudo bonitinho, tem origem, tá lá na declaração de renda, etc e tal. Aí, para mandar para fora, por que eu estou mandando para fora? É isso? Eu tenho que explicar por que eu estou mandando para fora? No contrato de câmbio existe a finalidade para esse tipo de operação. Investimento. E aí Você colocando põe o campo. como investimento, é simples. Faz a finalidade, para que você está investindo, por que você está mandando esse recurso para o exterior e faz a operação. O Isner, é isso que eu falo para você. Aí eu posso colocar, então, meramente investimento. Sim. Um campozinho, é só para você colocar, porque você pode dizer turismo, investimento, gastos médicos, você pode justificar. Parente que está lá no exterior. Manutenção de parentes, compra de um imóvel. Você pode comprar um imóvel no exterior, não tem nada. A partir do momento que o seu dinheiro está aqui, e legalizado, ele é tudo legalizado, bonitinho, está pagando imposto, não tem nada. Você vai fechar esse contrato de câmbio, remeter, instituir as empresas que você tiver que ter no exterior, seja por um trust, seja uma offshore, seja o que você quiser fazer, seu dinheiro está legal. E você vai passar a declarar na sua declaração anual esta conta no exterior ou esses benefícios. O que recolhe, Roger, para eu mandar R$1 milhão para o exterior? O que eu tenho que pagar? Eu tenho que pagar para a Receita, alguma coisa? Você, para fazer a transação, você vai pagar um imposto sobre a operação financeira, que é o IOF. Esse é o 0,38 do valor do câmbio. Uhum. Então você paga somente esse imposto e existem as taxas, né? O que é o fato gerador de imposto de renda? Você manda o recurso para outros países. Nesse momento, todo rendimento que você vier a ter por 10, por 20, por 30 anos, esse recurso você não vai recolher o imposto de renda. Porque esse recurso está em outro país que você não usufrui da estrutura dele. Se você não usufrui daquela estrutura, você não paga o IR. Você pagaria só se o investimento fosse no Brasil. Tá. Como está fora, você não está usufruindo, o valor de recolhimento do imposto, se a pessoa mandou $1 milhão de dólares, $1 milhão de reais, em 20 anos esse valor se transformou em 2, 3 milhões. Ela vai pagar a diferença quando repatriar esse recurso de 15% do valor que rendeu o investimento dela. Normal. Como o Isner, como se você tem um imóvel e que você comprou um imóvel por 100 mil. Ganha imobiliário. Ganha imobiliário, você paga 15%, claro. Sei lá quantos por cento. Você perguntou, não tem imposto para fazer essa transmissão do dinheiro, porque você já o recolheu. O seu dinheiro já está aqui, líquido. E você está passando da mesma titularidade sua para uma titularidade sua lá fora. Não vai ter imposto nenhum. Agora, qual o problema do Cunha? Ele disse, não tenho contas no exterior. Depois surge o trust. Isso já é uma falta... Mas ele está fazendo a sustentação igual o Maluf. Sim, mas acontece o seguinte, ele teria que apresentar a declaração do imposto de renda dele como beneficiário desse trust. Porque mesmo que você não tenha impostos... Aí é que tá. Mesmo que você não tenha impostos a recolher, qualquer ativo patrimonial, você tem que declarar a receita. Você vai declarar no campo. Impostos não a recolher. Mas você tem que declarar que você tem aqueles ativos. Que é o que todos os juristas estão justificando quando perguntados pela imprensa qual é a legalidade disso ou daquilo, da declaração, não declaração, do trust ou não trust. Quer dizer, o fato, vamos repetir, o fato dele ter mandado o dinheiro para fora necessariamente não está errado. Não está errado. O fato dele ter investido num trust necessariamente não está errado. Não. O fato dele ser beneficiário necessariamente não está errado, né? O que está errado foi ele ter omitido, mesmo tendo isenção do imposto de renda. Eu não estou nem falando do Conselho de Ética da Câmara. Não estou nem falando sobre isso, que aí, se é mentira diante do imposto de renda, mesmo não tendo a recolher, é mentira também no Conselho de Ética da Câmara. Edson, me parece, veja o seguinte, a gente fica com as notícias dos jornais. Só um minutinho que eu vou ter que chamar o nosso próximo intervalo. Sim. E aí a gente volta por aí. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já. A idade? Eu tiro de letra. Entre uma pescaria e outra eu pedalo e ainda brinco com o meu neto. Segredo, cuidar bem da saúde. Há muito tempo eu tenho a Unimed nos meus planos. Vida estudante,
aulas de manhã e à tarde, maratona pro vestibular e eu ainda faço ginástica e saio com o Nando. Como? Cuidando bem da saúde. Mesmo sendo jovem, eu sempre tive a Unimed nos meus planos. Tenha Unimed nos seus planos. Unimed Ribeirão. Cuidar de você. Esse é o plano. Voltamos a apresentar Diálogo, Apoio, Unimed e Maverick. Estamos de volta com o último bloco do programa, papo gostoso, né? Mas nós saímos para o intervalo, Isner, você estava falando que me parece... Veja o seguinte, nós ficamos com as notícias dos jornais, elas são muito superficiais, Claro. como não tem jeito de um jornal E aprofundar. às vezes até tendenciosas. Mas eu não sei de fato quais os documentos, a gente ouve, trouxe, eu não sei quais as justificativas que o Cunha está fazendo, mas fica a impressão que ele montou uma operação atabalhoada, que em primeiro momento ele queria omitir que ele tinha essas contas no exterior. Quando ele viu que a coisa que a casa caiu, ele montou uma operação dessa atabalhoada, porque se ele tivesse essa estrutura prévia, num primeiro momento que ele foi chamado, ele poderia dizer, não, eu tenho contas no exterior, ganhei esse dinheiro de tal origem, está aqui minha declaração de renda há 3 anos que vem acompanhando isso. 30 e tantas viagens para a África do Sul, Então, para negociar borracha, sei lá o que foi que ia negociar lá. Então, mas ele teria isso tudo declarado, tudo, e falaria isso e o assunto morreria aí. É legal. Não há que condenação que é o indivíduo ter um dinheiro lícito no exterior. Nenhum. Agora, ele negou no primeiro momento. A coisa, certo, ele pensou que não fosse aparecer. Apareceu as contas da Suíça, quebraram o sigilo, eu acho que ele montou alguma coisa correndo. Retroativa. É essa a sua sensação, Roger? Sim, eu acredito que para tentar salvar aí, falar que não cometeu nenhum crime, ele diz que é só o beneficiário. Só que ele não tem a origem desse dinheiro. Então ele montou uma operação rápida ali para tentar maquiar, fala que ele é o beneficiário da operação, mas de fato ele tem recurso que não é lícito. Se ele é o beneficiário dessa conta, ele deveria ter declarado isso. Entendi. Mas, Edson, vamos Deixa eu... fazer um corte para você pensar. Ontem foi votada... Ontem não, semana passada. Semana passada. Foi votada na Câmara, em primeira votação, a lei de repatriação dos recursos. O Brasil, ele transforma tudo em nada ou nada em tudo, que a lei, em princípio, é muito interessante. Seria uma anistia para repatriar recursos de quem não tivesse declarado. Certo. Isso seria interessante. Mas a lei estendeu mais. Ela dá anistia a crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, sonegação previdenciária, descaminho, ou seja, ela é uma anistia irrestrita a casos como Cunha. A lei mais benéfica retroage para beneficiar o réu. Mesmo, você falou do Conselho de Ética, votando no Senado essa lei, na própria defesa do Cunha, eu como advogado, alegaria que já está votada a lei que anistia o crime dele. Como é que você vai condenar um indivíduo se não há nem mais crime? Essa lei vai virar alegações de inconstitucionalidade, tudo, mas isso demonstra a vontade do nosso Congresso. E nós somos um país democrático, eu só posso dizer a vontade da sociedade. Como é que nós ficamos com a questão ética, social, entre Congresso e população? Ou seja, não há o que discutir, está votado, vai anistiá-lo. O que não se vota na Câmara não interessa ao presidente. O que interessa ao presidente vota-se rápido. E a sociedade aprova tudo isso. E será que a presidência da República vai vetar? Não vai, porque ela também depende desse acordo para ficar. Nós estamos nesse caminho. E tudo vai acabar no Supremo Tribunal Federal, para não falar em pizza, né? Tudo vai acabar no Supremo Tribunal Federal. Por aí, né? Eu acho que sim. Bom, chegamos ao final do programa. Roger, muito obrigado pelos esclarecimentos e trazer para a gente aí um pouquinho da mecânica do funcionamento do trust. E se necessário, conforme o desenrolar da carruagem aí, a gente chama de novo para a gente poder estar analisando essa situação. Muito obrigado. Edmo, eu que agradeço a oportunidade de estar no seu programa. Queria parabenizá-lo também pelo seu programa, por trazer vários assuntos de diversos segmentos, enriquecedores para a sociedade. E, mais uma vez, muito obrigado. Doutor Isner, Hanna Garcia, Patrício. Também. Doutor Isner, muito obrigado, e inclusive parabéns pelos seus conhecimentos, essa especialização aí. A gente espera e torce para um Brasil melhor. O que me frustra um pouco
é que a gente não está vendo essa luz no fim do túnel ainda. Bom, está vendo, mas parece que é um trem que vem vindo. É, em cima, né? Ed, muito obrigado, foi muito gostoso o nosso diálogo e estamos sempre à disposição. Parabéns pelo seu programa. Semana que vem a gente está de volta, nós vamos tratar de um assunto também muito importante, também na moda, que são as privatizações. Fala-se muito nisso e pouco se vê na prática. Obrigado, boa noite. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. E Maverick, barbearia, bar e antiquário. Diálogo com Edmo Bernardes é um programa desenvolvido por Diálogo Propaganda. TV Mais. Paixão por Ribeirão.